Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Né? O mapa, vamos chamar assim de densidade. Aqui a gente teve que usar escalas diferentes, não sei se foi feliz ou não, mas aqui é um mapa representativo de todas as pontes do Brasil. Se vê aqui uma concentração muito clara no sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. Nessa área que corresponde a 18% do país, nós identificamos 68% das pontes rodoviárias brasileiras, que estão concentradas aqui nessa região. E esse número exatamente coincide com aquele número do banco de dados, que foi uma outra forma indireta de a gente validar esses resultados. Né? Aqui, vou chamar aqui para arredondar e fazer contas rápidas, 115 mil pontes estão aqui localizadas em relação às 15 mil pontes que estão aqui localizadas. Tá? Aqui a gente identificou uma outra dificuldade, que foi a dificuldade de critério de avaliação das obras de arte. Esse é o critério que está mais na praça, e que inicialmente era o critério adotado pelo DENIT e a BNT, sendo que o DENIT avaliava as pontes em função da sua condição de notas 1 a 5, onde 1 é em condição crítica, em 5 é condição excelente. Isso relativo à capacidade estrutural, avaliação estrutural. No caso da Artesp, a Artesp tem 8 classificações, e a gente procurou, para poder uniformizar as verificações que a gente fez sobre o estado de condição das pontes, nós procuramos uniformizar os critérios da Artesp com os critérios do DENIT e da BNT. A norma BNT ainda tem um critério de funcionalidade e durabilidade. A norma antiga do DENIT, e que serviu de base para esse artigo, ela, naquela oportunidade, considerava somente a parte de capacidade estrutural, mas essa norma já foi renovada no ano passado, se me recordo bem, e já considera a questão de durabilidade. Então, esse foi um artigo que a gente tinha apresentado. Eu queria também até comentar que tanto esse artigo, Panorama Geral das Pontes Brasileiras, como esse segundo artigo, no qual a gente apresentou, que foi publicado numa revista internacional, eles estarão disponíveis para aqueles que estão aqui presentes. Tá? E aí a gente faz um mapeamento das condições das pontes brasileiras, somente aquelas que a gente tem as informações de inspeção, ou seja, as pontes que estão contidas no banco de dados que nós conseguimos construir. Como não era possível a gente representar os 15 mil pontos aqui nessa região, a gente tomou valores médios de região, e esses números que estão aqui, cada um desses pontos não representa uma única ponte, mas representa o conjunto de pontos que estão nessa região, que foi colocado de forma arbitrária, de forma que pudesse se permitir uma leitura fácil. Né? Então, nesse primeiro mapeamento, há uma percepção clara que as pontes no Nordeste não se apresentam em boas condições, porque aqui, como sinal de trânsito, né, o verde é excelente, o vermelho, sinal vermelho, é crítica para interditar, o amarelo, atenção, e aqui tem um verde, um laranja, um verde de tonalidade diferente, um laranja, que são as situações intermediárias dessa escala de 1 a 5. Tá? Criamos um zoom, criamos um detalhamento desse mapa com a indicação somente agora de 1.000 pontes. As pontes brasileiras que se encontravam em estados 1 e 2. Então, para esclarecer, são as pontes que estavam em condições ruins e condições críticas. Essas pontes, o nosso banco de dados de 15 mil pontes, que está aí indicado, 1.000 pontes apresentam notas 1 e 2. Para quem não estiver habituado com essa linguagem,
A nota 2 foi a última nota de inspeção da ponte sobre o rio Tocantins, que ruiu, uma inspeção realizada no ano 2020. Então, se vocês percorrerem aqui o estado de Tocantins e Maranhão, vocês percebem que existe uma quantidade razoável de pontes laranjas e vermelhas. No Nordeste, isso fica muito, muito evidente. Aqui em Minas Gerais também existe uma quantidade grande, como existe também no Rio Grande do Sul. São Paulo, a gente identifica aqui uma laranja, desculpe, e aqui uma vermelha. O Amazonas, nesse mapa, tanto quanto nesse, não tem indicação de nenhuma ponte em estado crítico. Mas todos nós devemos recordar que recentemente, coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás no máximo, 2 pontes ruíram no estado de Amazonas e que estavam classificadas com notas 3 e 4, portanto, estava entre a amarela e essa primeira tonalidade de verde. Isso chega também para nós, para um alerta nessa questão da gestão de pontes, é que a avaliação das pontes não nos deixa seguros de que essa avaliação são corretas, porque uma ponte com nota 3 ou nota 4 jamais poderia, de repente, ruir. E esse mapa nos traz uma preocupação, porque a ponte que ruiu, que foi a do Tocantins, que está aqui nessa região, entre Maranhão e Piauí, e Tocantins, ruiu com nota 2, existem muitas pontes também com notas 1. Um outro resultado que nós obtivemos daí dessa formação desse banco de dados é que o estado de condição das pontes varia de forma significativa em relação ao tipo de gestão. Nós conseguimos aqui separar a gestão pública federal, leia-se DENIT, a gestão privada federal, são as obras que são reguladas pela ANTT, e aqui as obras privadas estaduais, que são as obras que são reguladas pela Artesp em São Paulo, pela GEBA da Bahia. Predominantemente aqui, a grande maioria de obras aqui está alocada no estado de São Paulo. Então, a gente sai de uma condição péssima, ou crítica e ruim, e são essas duas cores aqui, em grandes números, 15% na pública federal, 5% na privada federal e 1% na privada estadual. Será que a solução é privatizar todas as rodovias? Não é isso que eu estou afirmando. No entanto, a constatação é que as rodovias que estão sob concessão, elas estão apresentando um melhor desempenho. Eu não tenho aqui um gráfico das rodovias em si, mas tanto nas pontes como na rodovia. Eu posso dizer que essa correlação existe tanto para as pontes como para as rodovias. E aqui a gente tem uma indicação nesse banco de dados que nós obtivemos de onde estão localizadas as obras. A quantidade maior de obras privadas e estaduais estão aqui no estado de São Paulo, e algumas poucas aqui na Bahia e do Paraná. E a grande maioria das obras que nós temos no nosso banco de dados está localizada no estado, são obras de gestão pública federal, obras sob gestão do DENIT. Aqui tem um outro dado que também tem uma certa relevância, para não dizer uma relevância muito grande. Conseguimos, das pontes do nosso banco de dados, cerca de 3.000 a 3.500 pontes que possuem o ano de construção. Então, tivemos uma indicação de que dessas que identificamos o ano de construção, 37% dessas pontes têm mais de 50 anos. Qual é a importância desse registro? É que as pontes que foram construídas, inclusive a ponte do Tocantins, elas foram construídas
com a previsão de uma vida útil de 50 anos. Ou seja, se esse número estatisticamente puder ser extrapolado, nós vamos ver um pouco adiante, para o universo de pontes brasileira, nós temos mais de 40 mil pontes no Brasil que possuem mais de 50 anos. Ou seja, elas já teriam cumprido o prazo de validade. Vocês vejam que nossas pontes começaram a ser construídas na década de 30, 40. Aqui teve um grande crescimento na época da construção de Brasília. Aqui está, por exemplo, a ponte Rio Tocantins. Estão todas as pontes da cidade de Brasília, as pontes urbanas. Depois teve uma redução, um certo recesso. Depois houve um aumento na construção de pontes. Observe que a grande quantidade de pontes construídas a partir do ano 2000, a partir do século XXI, portanto, estão localizadas no estado de São Paulo. Foi onde houve, principalmente, uma grande evolução nas concessões rodoviárias. Então, São Paulo se apresenta com muito orgulho como o estado que possui as melhores rodovias no Brasil. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula, que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê.